Hola, buenas noches, muy buenas noches, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sou o professor List e essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Boa noite para o pessoal de São Julião, pessoal de São Pedro do Piauí, quem assiste a aula pelo YouTube e aos colegas professores, as colegas professoras que acompanham as aulas aí, né, com vocês nas escolas, né? Beleza. A gente teve uma sequência de feriado nas quartas-feiras, né? Próxima quarta-feira já é feriado de novo. A caneta, né, Rafael? E aí, valeu. E aí, então vamos logo para a gente ganhar tempo, que próxima quarta-feira já é feriado, né? Já já chega novembro, dezembro, a gente vai encerrando o ano. Então vamos logo lá para o material. Vamos ver aqui o que a gente tem para hoje. Pronto. A gente hoje vai trabalhar os pronomes de complemento indireto. Na última aula, o último encontro que nós tivemos, eu trabalhei os pronomes de complemento direto. Hoje, a gente vai conhecer os pronomes de complemento indireto. Para que é que vão servir esses pronomes? Esses pronomes vão servir para a gente substituir os complementos ou objetos, objetos indiretos das orações, tá? Não sei se vocês repararam da aula passada, se lembram, enfim, mas até mesmo nessa aula, para a gente não evitar confusão, tem hora que eu chamo de complemento, tem hora que eu chamo de objeto. É a mesma coisa. Complemento direto, objeto direto, complemento indireto, objeto indireto, estou falando da mesma coisa. Você pode chamar de objeto ou pode chamar de complemento, como acontece no português, tá? O que eu vou apresentar para vocês aqui são pronomes que são usados para substituir os complementos indiretos, tá? O objeto indireto. Quando eu falo complemento indireto, é o que vem para complementar o sentido do verbo. Aí eu estou falando sobre algo. Para evitar repetição sobre esse algo que eu estou falando, eu posso fazer uso de pronome. Os pronomes de objeto direto e indireto têm essa função, eles podem servir para isso. Então, veja o que eu digo aqui no primeiro slide. A gente diz assim, pronombres de complemento indirecto. Los pronombres de complemento indirecto, CI aí é uma abreviação, complemento indireto ou objeto, se você quiser, sustituem uma persona, coisa ou animal sobre o que recai uma ação indirecta. O que é que ele diz? Os pronomes de complemento indireto substituem a uma pessoa, coisa ou animal sobre o qual recai uma ação indireta. Veja os meus exemplos. Pedro pide um táxi a Ana. Quando eu falo Pedro pide, Pedro pede, você já fica esperando para saber o que ele pede. Aí, ó, um táxi é o complemento direto. A gente aprendeu semana passada quais seriam os pronomes para substituir. A Ana para Ana é o complemento indireto. Igual ao português, o complemento indireto sempre vai aparecer acompanhado de preposição. Aqui, no caso, a preposição é a preposição a. Então, eu reescrevi essa frase substituindo o complemento indireto, que é Ana, por pronome, por um pronome. Pedro le, tá vendo aqui, ó? Pedro le pide um táxi. Esse le é o pronome que a gente usa para substituir o complemento indireto quando ele é terceira pessoa. Quando a gente fala de algo ou fala de alguém, é terceira pessoa. Então, se o complemento for indireto, o pronome vai ser le, né? Indireto, singular. Segundo exemplo. Hablé con ellas ayer. O verbo é o verbo hablar, né? Hablé com quem? Com ellas. Olha a preposição, né? Reescrevi a frase, substituindo o complemento indireto por pronome. E ficou, ó, les hablé ayer. Esse pronome les eu usei para substituir ellas. É um pronome de terceira pessoa,
tá? Terceira pessoa de quem se fala. No caso de Ana, né, foi lê, que é singular, e no caso de Égias, foi lês, porque é plural. Então, esses pronomes, lê, singular, e o plural dele, lês, eles servem para substituir complemento indireto de terceira pessoa. Serve para substituir complemento indireto de terceira pessoa, ok? Isso aqui é um exemplo, isso aqui é uma introdução do conteúdo. A gente vai já, né, falar mais, um pouco mais sobre, desmiuçar. Olha só, aqui eu trouxe um quadro com os pronomes de objeto indireto, de complemento indireto. Lá em cima diz assim: pronombres complementos de objeto indirecto son los que desempeñan la función de objeto indirecto, o sea, sustituyen al objeto indirecto de la oración. Entenderam? Vamos ler mais uma vez com tradução? Diz assim: são os que desempenham a função de objeto indireto, ou seja, substituem ao objeto indireto da oração. Se o meu complemento indireto, se o meu objeto indireto estiver em primeira pessoa, o pronome vai ser me. Se tiver em segunda pessoa, o pronome vai ser te. Se for em terceira pessoa, que é ele, égia ou o usted, lembrando que esse usted é o você do espanhol, você é com quem se fala, mas ele gramaticalmente comporta como terceira pessoa. Tudo que eu uso para ele e uso para égia, também uso para usted. Então, nesse caso, o pronome vai ser le, como a gente viu na primeira parte do material, né? Pedro le pide um táxi, né? A Ana, para a Ana. Se for nosotros e nosotras, o pronome é nos. Vosotros e vosotras, o pronome é os. Se for ellos, ellas ou ustedes, o pronome para trocar o objeto indireto vai ser les, tá? Vai ser les. Esses pronomes que aparecem no segundo quadrinho, a gente vai precisar deles para fazer mais adiante exercícios. Então, você vai precisar ter anotado aí só esses pronomes de complemento indireto, tá? A gente vai marcar 1 minuto e aí a gente volta com a explicação. 1 minuto, por favor, Yara.
Ok, pessoal. Então, aqui a gente vai ter exemplos de uso de pronome de complemento indireto, tá? Para cada pessoa eu trouxe um exemplo. Veja como é que funciona. Ella escreveu uma carta para mim. Vamos lembrar, o objeto indireto sempre vem acompanhado de preposição. Então, para mim é o objeto indireto, né? É o complemento indireto desse verbo. O verbo é o verbo escrevi. Ella escreveu. Esse verbo tem dois complementos. Um na carta, que é o complemento direto, e para mim, que é o complemento indireto. O complemento indireto sempre é o que vai estar acompanhado de preposição. A gente está aprendendo hoje a substituir só o indireto, que o direto a gente aprendeu na semana passada. Aliás, na aula passada, né, que a semana passada era feriado. Então, o pronome para substituir para mim em primeira pessoa, né, é me, que vocês anotaram aí os pronomes. Então, ella me escreveu uma carta. Esse me substituiu para mim. E aí, reparem que eu trago o pronome para antes do verbo. Reparem nesse detalhe, que eu trago o pronome de objeto indireto para antes do verbo. Próximo exemplo, que foi o primeiro, né? Eu leí um poema para ti. Quando eu falo para ti, é com quem se fala. É segunda pessoa. O pronome vai ser te. Então, eu te leí um poema. Eu te, para ti, né? Eu te leí um poema. Pronome antes do verbo. Eu comprei um coche para mi hijo. Eu comprei um carro, um coche, para mi hijo, para meu filho, para ele. É terceira pessoa singular. O pronome de terceira pessoa é le. Então, ó, trago o pronome para antes do verbo. Eu le comprei um coche. Você está vendo aqui, né, a substituição do complemento indireto por pronome. No primeiro exemplo, primeira pessoa, portanto, o pronome foi me. No segundo exemplo, é segunda pessoa, te. No terceiro exemplo, terceira pessoa singular, pronome le. Aí a gente continua com mais exemplos. Ella preparou uma cena a su novio. Ella preparou uma cena para, né, a su novio, para seu namorado, para ele, né? Olha aqui a preposição. Então, se é terceira pessoa, o pronome vai ser le. É o mesmo pronome, tanto vai ser masculino, para su novio, para su novia, para su padre, para su madre. O pronome vai ser o mesmo. Trago o pronome para antes do verbo. Ella le preparou na cena. Ele comprou um disco a nós outros, para nós outros. O complemento indireto está na primeira pessoa do plural, que é nós outros, nós. Pronome para substituir vai ser nos. Aqueles pronomes do quadrinho que você anotou, né? O pronome vai para antes do verbo. Então, ó, ele nos comprou um disco. Ele nos comprou um disco. Eu dou la paz a vosotros. Para vosotros, o pronome é os, né? O vosotros é o vós, é o vocês, do espanhol da Espanha. Então, traga esse pronome para antes do verbo. Eu os doi la paz. E aqui, para encerrar, exemplos em terceira pessoa. Anton vendeu el coche. O verbo é verbo vender. Vender o quê? El coche, direto, para los Gomes. Para os Gomes, para a família Gomes, portanto, para eles. É a terceira pessoa de quem se fala. O pronome vai ser les. Então, Anton les vendeu el coche. Trouxe o pronome para antes do verbo. Anita guardou las frutas para sus hijos, para seus filhos, para eles. O pronome vai ser les. Anita les guardou las frutas.
Ok, pessoal. Vamos para a prática. Na prática funciona assim. Veja que eu tenho aqui a primeira questão. São aqueles exercícios modelo quiz, né? Sempre que eu trabalho um assunto novo, eu depois faço uma série de exercícios nesse modelo, né, de teste, quiz, rápido, né? Questão de marcar, para a gente poder treinar o que a gente acabou de aprender. Portanto, o enunciado vai ser o mesmo, o que vai mudar é a questão, né? O enunciado diz assim: marca la alternativa que responde correctamente el diálogo. Fíjate, fíjate quer dizer, fijar é fixar, né? Então, fíjate, então, põe atenção, fixe atenção, né? Fíjate en el uso de los pronombres complementos indireto. Então, eu quero que você use o complemento indireto, né? Eu quero que você substitua o complemento indireto. Repare que tem dois travessões porque é um diálogo. Alguém faz uma pergunta e quem responde essa pergunta usa pronome oblíquo para evitar repetição. A pergunta é: tu vas a decir todo a tu hermano? Vais dizer tudo, né, a teu irmão, para o teu irmão, para ele? A maneira mais fácil de fazer isso é a seguinte: identifica o pronome de complemento indireto, a teu irmão, para ele, é terceira pessoa, né? Qual é o pronome de terceira pessoa? Le. Então, é o le que eu vou usar na resposta. A pessoa vai responder usando o le para se referir ao irmão. Onde é que tem le entre A, B, C, D, E? Na letra A. Ó, não le voy a decir nada. Vas a decir todo a tu hermano? Aí a pessoa respondeu: não le voy a decir nada. O le se refere ao irmão, né? Sobre quem se perguntou. Não le voy a decir nada, tá? Masculino singular, usei um pronome masculino singular. Não pode ser lo porque é direto, não pode ser les porque é plural, los é direto plural e lá é direto feminino. Então, só podia ser le aí. Olha como casa direitinho. Vas a decir todo a tu hermano? Não le voy a decir nada. Aí a gente vai tentar fazer a segunda questão. Alguém pergunta: me puedes prestar esse bolígrafo? É tipo, você pode me emprestar essa caneta? Aí quem vai responder vai usar pronome oblíquo, né? Me puedes prestar esse bolígrafo? Tá? A gente vai marcar aqui, é só um minuto, tá, Yara? Um minuto. Vamos lá. Veja como é que ficaria. Ó, alguém pergunta: me puedes prestar esse bolígrafo? Né? E quem vai responder vai usar pronome oblíquo para se referir a quem pediu, né? Então vai ficar: si te puedo prestar este?
Sim, te puedo prestar te para ti, né? Não pode ser nos porque é plural. Me ficaria sem sentido. Nos é plural. Os também. Olha como casa. Pergunta e resposta. Me puedes prestar esse bolígrafo? Aí a pessoa responde: Sí, te puedo prestar este. Te puedo prestar para ti, né? Mesma dinâmica. Trajiste el abrigo a tu hermana de viaje? Abrigo quer dizer casaco. É mais ou menos, trouxeste o casaco para a tua irmã, para ela, da viagem? Então, quem vai responder substituindo, né, a irmã por pronome. Qual é o pronome de terceira pessoa que eu uso aqui para substituir a irmã? Vou também marcar 1 minuto para que vocês tentem fazer. 1 minuto. Então, o pronome para substituir a tua hermana, né? Trajiste la briga a tu hermana de viaje, para tua irmã, para ela, né? O pronome para substituir tua hermana é o pronome de terceira pessoa le, singular, né? A tua hermana, para ela, singular. É só você procurar o le. Tá na letra B, né? No, no le traje nada. No, no le traje nada. O le está se referindo aqui, esse le, à hermana. Então, repare que a pessoa respondeu a pergunta, né, sem repetir a palavra hermana, porque usou um pronome de complemento indireto. Trajiste el abrigo a tu hermana de viaje? Não, não le traje nada, né? Isso aqui é bastante usado em espanhol. Quem fala espanhol usa muito pronome oblíquo no dia a dia, pronome de complemento direto e indireto, né? Para falar, para escrever, é algo muito frequente. Esse tipo de situação, trajiste la briga a tu hermana? Não, não le traje nada. É comum, é rotineiro, né? Para quem fala a língua, né? Dentro do espanhol. Questão 4. Compraste los billetes a tus tios, para tus tios, né? Para ellos, é terceira pessoa. Qual o pronome de terceira pessoa que eu vou substituir tus tios, né? A pessoa vai responder a pergunta sem repetir o complemento indireto. Eu vou marcar um tempo mais confortável, porque o minuto está sendo muito rápido, né? A gente vai marcar 2. Vou marcar 2 minutos, viu, Yara? 2 minutos.
Ok, vamos lá. Então, compraste los billetes a tus tios, para eles. O pronome de complemento indireto de terceira pessoa é les. Então, basta você procurar o les aqui nas alternativas. Tá na letra A, né? Olha como casa. Compraste los billetes. Bilhetes quer dizer entradas. é, Nesse contexto, porque também se usa bilhete para ser. Compraste los billetes, as entradas a tus tios, para tus tios, né? Aí quem respondeu, para não repetir a palavra tios, usou um pronome de objeto indireto, que é o les, terceira pessoa. Si les comprei ayer. Les comprei ayer, o les se refere aos tios. Mesma coisa. Regalaste algo a Martim? É uma pergunta. E aí, para quem se fez a pergunta, né? Quem vai responder essa pergunta vai responder trocando o complemento indireto por pronome. Trocando o complemento indireto por pronome, tá? O complemento indireto é o que sempre vai acompanhado de preposição. A Martim, para Martim. Está em terceira pessoa. Qual é o pronome de terceira pessoa masculino que eu vou usar para substituir Martim? Vou deixar que vocês tentem também, né? Esse momento de quiz é o momento de vocês participarem, tentarem, que é para a gente saber, né, se aprendeu o conteúdo ou não, né? Então, a gente vai marcar 1 minuto aqui, que é mais curto, tá, Yara? 1 minuto. Ok. Então, regalaste algo a Martim, para ele, né? É terceira pessoa a Martim. Então, quem responde essa pergunta, responde substituindo Martim, né, por pronome. Pronome de terceira pessoa masculino singular é o le, né? Se le regalei um cochecito, tá na letra C. Não pode ser les porque é plural. Lo é pronome de objeto direto. Não pode ser me porque é primeira pessoa. E não pode ser te porque é segunda pessoa. Então, sim, le regalei, le a Martim, para Martim, um cochecito. Cochecito é o diminutivo de coche. Coche quer dizer carro. Então, cochecito quer dizer carrinho, né? Si, le regalei um cochecito. Letra C. Bom, agora que a gente tem um outro modelo de questão, repare que mesmo sem ler, né, o que está escrito aí, a gente consegue ver que o ler está grifado ali, tá vendo? Tem um pronome sublinhado, les, né? Essa questão é uma questão diferente, é uma questão de referência. Ele vai querer saber aí a que esse pronome se refere. Lembre que esse pronome ele é usado para substituir complemento indireto. Ele é usado para substituir algo que já foi mencionado. Em questão como essa, ele vai substituir algo que está próximo dele. Então, eu não vou ler a questão, não vou traduzir,
Vou deixar que vocês leiam sozinhos e tentem responder, né? Dizer a que esse pronome se refere. Dei a dica. Se refere a algo mencionado anteriormente. Ele é usado justamente para evitar repetição do que já foi dito. Como você vai ler a questão, vai, né, nas alternativas, eu vou marcar 2 minutos para essa questão, Yara, 2 minutos. Ok, olha só. A Marta mandou resposta no chat do YouTube. Legal, Marta. Ah, Yasmin também. Olha só, o pessoal aparecendo. Ó, vamos lá. Nuestro proyecto comprende un programa de incentivo a la lectura em adolescentes e jovens, que les capacite. O segredo é justamente isso aqui, ó, que les capacite. Esse pronome, né, ele substitui o complemento do verbo capacitar. Esse pronome de objeto direto e indireto, aqui no caso indireto, né, se refere a algo mencionado anteriormente. Então, capacite a quem? Que les capacite. Capacite a quem? Capacite a adolescentes e jóvenes, né? Muito bem, chicas. Foram em cima, né? Adolescentes e jóvenes. Nosso projeto compreende um programa de incentivo à leitura em adolescentes e jóvenes que les capacite aos adolescentes e aos jovens em abordagens para a crítica literária, dramaturgia e interpretação, edição multimédia e meios audiovisuais e sociais. Aí ele diz, o pronome destacado nesse fragmento do texto se refere a, e aí vocês foram em cima, letra B, adolescentes e jóvenes. E eu gosto, porque quando dão um retorno eu sei, né, que entenderam e de que maneira eu posso elaborar a questão para essa última prova, né? Tem uma última prova, né, o quarto bimestre, tá chegando. Mesmo modelo de questão, tá? Vou fazer igual, vou marcar os mesmos 2 minutos, Yara.
Ok. Ó, veio resposta ali com Yasmin. Também postou a resposta do Lúcio. É uma das duas. Mas olha, pessoal, é o mesmo modelo. Aqui é porque o lo é pronome de objeto direto. Aí ele é masculino singular, né? E a diferença aqui é porque é complemento direto, mas é igual. Se refere a algo anteriormente. E nesse caso, ainda tem um porém. Ele faz concordância de gênero. Lo é masculino, então vai se referir a algo masculino, anteriormente dito. Então, no trecho, el modo de producción, vírgula, Karl Marx lo definiu. O que foi que ele definiu? O modo de produção, como estádios ou fases de la evolución de la história econômica. Então, lo, né? Lo definiu. É só pegar o pronome com o verbo. Definiu o quê? Modo de produção. O uso do pronome é justamente para evitar a repetição, para fazer referência a algo anteriormente já mencionado, né? Então, letra C, modo de produção, tá? Muito bem, muito bem, excelente. Essa foi a questão 7. Aquela gramática toda que a gente viu no começo, tal, é para chegar aqui, porque esses pronomes são usados em textos, sabe? Então, se está lendo um texto, aparece o pronome, o que a gente precisa é saber a que o pronome está se referindo. Porque a gente trabalha aqui, né, pensando o quê? No Enem, vão fazer o Enem. Conseguir ler um texto, entender, né, sacar dessas coisas. Olha, ele usou um pronome para não estar se referindo a algo anteriormente, ou seja, eu consigo acompanhar o raciocínio, o que está sendo dito, por esse pronome, né? Pronto. Aí aqui já é uma questão para escrever, ela é uma questão maior. Eu vou aqui explicar como é que ela é feita, como é que deveria ser feita, porque a gente está chegando no final dessa aula. Aí vocês sabem, né? Termina para vocês, mas para mim continua, né? Eu continuo aqui gravando a continuação dessa aula. Então, a continuação dessa aula é justamente aqui a partir dessa questão, né? Eu vou falar um pouco dela aqui, mas na aula que é gravada é que ela vai ser respondida, desmiuçada, enfim, coisa do tipo. É a mesma coisa que a gente estava fazendo anteriormente, só que a gente vai escrever. Ele diz assim, substitua, os complementos por los pronombres complementos indireto, tá? Eu quero que você use pronome para substituir o complemento indireto. É isso, né? Veja, comprei, vai ter caso em que o verbo tem dois complementos. Comprei umas botas a mi madre, para ela. O complemento indireto, ele sempre vem acompanhado de preposição. O pronome para substituir a mi madre, para minha mãe, para ela, vai ser le. Então, eu trago esse pronome para antes do verbo. Se eu estivesse escrevendo um texto, eu usaria o pronome para evitar repetição. Comprei umas botas a mi madre. Ponto. Le comprei umas botas negras ou marrones, não sei, né? Quando eu falo le comprei umas botas negras, marrones, o le está se referindo a ela, né? Como aconteceu ali no texto, usar o pronome para evitar repetição. Então, ó, le comprei umas botas. Faltou aqui um S que foi engolido. Ok? Bom, mas como eu disse para vocês, já está encerrando essa aula. Eu continuo, portanto, a gravação a partir dessa questão. Depois vocês podem, em outro momento, né, quando postarem, acompanhar a continuação desse conteúdo, né, e os assuntos que vão aparecer depois. A próxima semana, mais uma vez, é feriado, mais uma quarta-feira é feriado, né? Então, a gente se encontra na semana seguinte. Semana que vem, na outra, a gente se encontra. É dia 2 o feriado, né? 7, dia 9, mais ou menos isso, a gente volta a se encontrar ao vivo, tá? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta el próximo encuentro. Nos vemos.